Bem-vindos a mais um podcast do canal Levantar Portugal. O meu nome é Tiago Torres e hoje abordaremos o tema do politicamente correto. Começaremos por abordar o fenómeno da espiral do silêncio. O que é isto? O termo espiral do silêncio foi cunhado pela alemã Elisabeth Noel Neumann para explicar a razão pela qual as pessoas tendem a permanecer silenciosas quando têm a sensação, por vezes falsa, de que as suas opiniões e mundividências estão em minoria. O modelo do conceito de espiral do silêncio baseia-se em três características. Primeiro, as pessoas têm uma percepção natural que lhes permite saber qual a tendência da opinião pública, mesmo sem ter acesso a sondagens. Segundo, as pessoas normalmente têm medo de ser socialmente isoladas ou ostracizadas e sabem qual o tipo de comportamento que poderá contribuir para esse isolamento social. Terceiro, as pessoas tendem a apresentar receio em expressar as suas opiniões minoritárias por medo de sofrer isolamento da sociedade ou do círculo social próximo. Quanto mais alguém acredita que a sua opinião está mais próxima da opinião pública maioritária, maior probabilidade existe que essa pessoa expresse a sua opinião em público. E se a opinião pública, entretanto, mudar, essa pessoa passará a reconhecer que a sua opinião já não coincide com a opinião da maioria e terá menos vontade de a expressar publicamente. À medida que a distância entre a opinião pessoal e a opinião pública aumenta, também aumenta a probabilidade de essa pessoa se calar publicamente. Os mass media são um fator essencial no estabelecimento da espiral do silêncio, na medida em que formatam a opinião pública. Perante uma opinião pública formatada, as pessoas que não concordam com a mundividência emanada da comunicação social tendem a entrar em espiral do silêncio, muitas vezes constituindo uma maioria silenciosa. Ora, isto é o que observamos na sociedade moderna. Quando os mass media atropelam as pessoas com o seu rolo compressor, ditando uma só doutrina, uma só voz, o que acontece é que as opiniões dissidentes tendem a não se manifestar. Isto acontece porque é comportamento natural do homem querer-se adaptar ou conviver com a sociedade e com o meio envolvente. Uma vez que o meio envolvente tem uma mundividência diferente do indivíduo em si, ele suprirá a sua liberdade individual para aceitar e conviver com aquilo que o rodeia. O problema está quando esse meio envolvente é errado e essa pessoa aceita isso. E aí temos, então, o chamado idiota útil, que é, em todo o caso, o promotor do politicamente correto. E o que é isto do politicamente correto? Para nos expressarmos melhor, eu abordarei aqui uma citação de Theodore Dalrymple. O politicamente correto é propaganda comunista de baixa intensidade. No meu estudo das sociedades comunistas, cheguei à conclusão de que o objetivo da propaganda comunista não era persuadir ou convencer, nem informar, mas humilhar. E, portanto, quanto menos correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são obrigadas a permanecer em silêncio enquanto lhes são contadas as mentiras mais óbvias, ou pior ainda, quando são obrigadas a repetir as mesmas mentiras, elas perdem completamente o seu sentido de retidão. Consentir em mentiras óbvias é cooperar com o mal e, de certa forma, tornar-se mau. Assim, a própria capacidade de alguém resistir a qualquer coisa fica erodida e até destruída. Uma sociedade de mentirosos desvirilizados é fácil de controlar. Penso que, se examinarmos o politicamente correto, ele tem esse efeito e essa intenção. Esta citação foi dada numa entrevista à Front Page Magazine, em 31 de agosto de 2005. E isto é o que nós observamos quando opiniões dissidentes são rotuladas como negacionistas, xenófobas, fascistas, antissemitas, homofóbicas e racistas.
Vivemos numa sociedade que se diz livre, democrática, mas aquilo que permite é apenas o politicamente correto. Esta citação de Oswald Spengler. O que é a verdade? Para a multidão, é aquilo que continuadamente lê e ouve. Uma pequena gota perdida pode cair, algures, e reunir terreno para determinar a verdade. Mas o que obtém é apenas a sua verdade. A outra, a verdade pública do momento, que é a única que interessa para resultados e sucessos no mundo dos fatos, é hoje em dia um produto da imprensa. O que a imprensa quer torna-se verdade. Os seus dirigentes evocam, transformam, permutam verdades. 3 semanas de trabalho jornalístico e a verdade passa a ser conhecida por toda a gente. As suas bases são irrefutáveis, enquanto houver dinheiro disponível para as manter intactas. Isto é uma cilindragem na capacidade individual da sociedade. É uma autêntica calamidade. O espírito do mundo, o consenso geral, o relativismo invasor, o sentimentalismo, a intolerância da tolerância, assemelham-se a uma maré sem refluxo, que cresce sem cessar, que nos cobre, que nos cala, que nos afoga, até deixar-nos sem palavras. É assim que funciona o politicamente correto.